Amém, irmãos? Boa noite. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus estejam com você e com toda a sua casa. Quero te convidar a abrir sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 6. Evangelho de Mateus, capítulo de número 6. A partir do versículo 25. Que diz assim: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Nós estamos começando hoje uma série de mensagens que vai se estender por todo esse mês de fevereiro nos cultos à noite. E essa série ela é intitulada de Olhares. E nós vamos, dentro dessa temática, refletir sobre a maneira como nós enxergamos coisas que são fundamentais na nossa vida. Qual é a lente que nós usamos? Como que nós enxergamos a nossa relação com Deus? Como que nós enxergamos a nós mesmos? Como que nós enxergamos o nosso próximo? São perguntas muito sérias e a verdade é, todos nós enxergamos a partir de algum lugar. Talvez você ache que olhar é algo tão simples, mas eu quero me pegar nessa frase que eu acabei de dizer aqui. Por exemplo, como é o nome dessa rua que nós estamos? Armando de Oliveira. Eu ainda estou guardando esses detalhes, viu, irmãos? Então, você, por exemplo, está sentado aqui, mas você não sabe a cor do carro que acabou de passar aqui em frente à igreja. Consegue perceber isso? Porque do lugar onde você está, você não consegue ver algo que acontece tão próximo a você. Todos nós enxergamos a vida a partir de algum lugar. E nós também enxergamos a Deus, a nós mesmos e o nosso próximo a partir de algum lugar. E hoje eu quero pensar com vocês, eu quero me debruçar com vocês sobre esse texto, que é um texto muito conhecido, um texto que eu sei que você, que já está na igreja há algum tempo, você já o conhece, você já leu esse texto, um texto que fala aparentemente sobre ansiedade. Mas eu quero me perguntar, esse texto, ele fala realmente
Esse é o principal, é o pano de fundo, é o que está por trás disso que Jesus está dizendo aqui. Esse texto ele traz um problema. E que problema é esse? Jesus, ele repete a ordem e a pergunta com muita firmeza. Ele diz: não andeis ansiosos. Eu sei que a ansiedade é uma coisa que talvez seria até desnecessário falar sobre isso aqui, porque eu sei que aqui nós não temos ninguém ansioso. Isso não é um problema nosso. Talvez na igreja presbiteriana lá, a da faixa de Gaza, o pessoal seja assim. Aqui não. Aqui a gente não tem ninguém ansioso, está todo mundo tranquilo, confiante com o dia de amanhã, não é verdade? Só que Jesus, ele mostra que esse é um problema que está relacionado a uma ideia de orfandade. Olha o que ele diz, versículo 32, porque os gentios é que procuram essas coisas. E aí, só para você entender, esse texto ele traz para a gente um contraste muito cultural e teológico. Por quê? Quem eram os gentios? Os gentios eram aqueles que não criam em Deus, que não faziam parte do povo judeu. Então, os gentios, eles criam em muitos deuses, e os deuses pagãos, eles eram imprevisíveis, eles manipulavam as pessoas, as religiões pagãs. Eram deuses, sobre a ótica deles, muito distantes. E aí, havia uma corrida, que era, olha, você precisa garantir, você precisa fazer por onde, você precisa acumular, você precisa controlar, você precisa provar. Só que Jesus ele está dizendo completamente contrário. Olha, a ansiedade é o comportamento de alguém que não tem um pai. Em outras palavras, o problema aqui não é que eles tinham necessidades, é que eles procuravam, eles corriam atrás, mas eles faziam isso como se eles estivessem absolutamente sozinhos no universo. O texto ele mostra também um segundo problema. E se você olhar com muita delicadeza esse texto, Jesus, ele, num determinado momento, ele fala algo muito pequenininho, mas que tem um impacto enorme. Jesus diz: homens de pequena fé. Jesus vai mostrar aqui que aqueles homens, eles não criam tanto assim. E a expressão ela é muito forte, porque ela traz uma acusação que retrata um problema relacional. Jesus, ele mostra, olhem para os pássaros do céu. Vocês estão vendo? Eles sabem que Deus existe. Eles vivem a vida porque sabem que o alimento estará lá. Eles podem viver e fazer as coisas porque eles são de fato sustentados por Deus. E vocês? Por que vocês não olham os pássaros do céu? Por que vocês não entendem essa verdade tão clara de que vocês precisam ter mais fé? Porque se até os pássaros, se até os lírios do campo, as coisas ordinárias da vida, que não trabalham para obter algo, são sustentadas, quanto mais vocês. Em outras palavras, é como se Jesus estivesse dizendo assim: vocês não percebem o cuidado do Pai com a criação? E ainda assim, vocês continuam vivendo como se vocês fossem a exceção? Pequena fé. Aqui é a fé que crê no poder de Deus, que sabe que Deus existe, mas que duvida do cuidado dEle, que duvida da presença dEle, que duvida do sustento dEle. E aí, o texto ele mostra para a gente também que aqueles homens, eles até criam numa onisciência de Deus, de um Deus que sabe de todas as coisas, mas para eles essa era uma onisciência distante. Olha o que diz o versículo 32. Vosso Pai Celeste sabe que vocês necessitam de todas essas coisas. Só que eles não tinham essa clara visão.
eles achavam que eles estavam esquecidos. Jesus, ele mostra aqui uma palavra, ele usa uma palavra que muda tudo. Ele diz, Pai. Olha só, ele não vai falar assim no texto, Deus sabe. Deus conhece. Não. Olha o que ele diz. Vosso Pai. Vosso Pai. Vosso Pai sabe que vocês necessitam de todas essas coisas. E aqui a gente chega num lugar em que deve levar a gente a uma profunda reflexão. Como que nós nos vemos diante de Deus? Será que de fato nós temos essa noção de que somos filhos? Somos filhos de que tipo de pai? De um pai que é onisciente, que conhece todas as coisas, mas que é ausente? De um pai que é onipotente, mas se omite em nos dar aquilo que a gente tanto precisa? Somos filhos de um pai onipresente, mas que quando a gente mais precisa, some? Porque, na verdade, às vezes é essa concepção que rege a nossa vida. E que por isso, e se isso é verdade no nosso coração, eu quero te dizer que, de fato, você tem todos os motivos para viver ansioso, para viver preocupado. Você tem todos os motivos para estar aqui na igreja, mas pensando no problema que você tem que resolver amanhã, lá na sua empresa, ou naquela conversa difícil que você precisa ter com alguém. Entende? E aí eu quero trazer isso para o nosso mundo hoje. A gente vive numa época em que as pessoas, elas são moldadas por determinadas ambições. Elas querem provar o valor, elas querem desempenhar, elas não conseguem descansar, porque o descanso para elas representa uma culpa. O futuro, a ideia de futuro é algo muito tirano, elas têm medo do futuro, e a identidade delas é uma construção muito frágil, que precisa de uma manutenção diária, e que qualquer conversa torta, qualquer coisinha que saia do lugar, ela se ressente. Como dizia o Menudo, não se reprima. Peguei os mais velhos aqui agora, hein? Se você riu, você sabe do que eu falei, olha aí. Eu não vou nem dizer do New Kids on the Block, que aí, Menudo, olha aí, eu sei que você lembra. Então, quantas pessoas hoje, elas se ressentem com qualquer coisinha? Às vezes uma palavra que não encaixou bem no nosso coração, isso já fere a gente de uma maneira tão profunda. E fere por quê? Porque a gente está numa jornada, numa construção de uma imagem pessoal, onde a gente quer desempenhar, performar, e por isso a gente não pode descansar, a gente não pode ser passado para trás, a gente não pode ficar aquém. E aí, é aqui que a palavra de Jesus, ela atravessa a nossa cultura. Porque pessoas assim, elas vivem tentando equilibrar pratos. E elas estão vivendo a vida com uma visão 360 do mundo, tentando administrar inúmeras coisas e preocupadas com aquelas coisas que ainda não aconteceram, e ela está trazendo o amanhã para o aqui e para o agora. E aí Jesus, ele diz que ansiedade não é um sentimento. Ansiedade, lá no fundo, é um culto. Ansiedade é uma expressão de adoração. Adoração é algo que controla. A ansiedade, ela fala, olha, se eu não garantir, ninguém vai garantir. Ou, se eu não prever tudo, eu vou morrer. Ou, se eu não controlar, eu não vou existir. E por trás dessas narrativas ocultas do nosso coração,
quase sempre existe uma desconfiança. Então é mais ou menos assim, olha, eu acredito que Deus é grande, mas será que Ele é bom comigo? Olha, eu acredito que Deus reina, mas será que Ele me vê? Olha, eu sei, Deus pode até saber, mas será que Ele se importa comigo? Essas são típicas perguntas de um órfão, de alguém que não se vê como filho, de alguém que tem a ideia de que perdeu um pai. Só que o texto que nós lemos, ele traz algumas verdades para nós. E Jesus, ele vem para desconstruir essas narrativas ocultas do nosso coração que tentam conduzir a nossa existência. Porque, e aí eu preciso ser muito franco, é que para onde a gente olha, aonde nós estamos, existem pessoas que são orientadas por essas preocupações que eu acabei de mencionar aqui. E a igreja, ela não é uma exceção. E eu fico imaginando que aqui deveria ser o lugar das pessoas mais descansadas, e descansado no aspecto positivo, né? Das pessoas mais confiantes, e eu não estou falando aqui confiante assim de, não vai dar tudo certo, não é disso, mas eu estou falando assim de pessoas que têm uma clara visão de que Deus, Ele está no futuro. Eu que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. O nosso futuro já foi escrito por Deus, e aqui na igreja deveria ser o lugar da gente encontrar pessoas que entendem que o futuro já está garantido. Mas muitas vezes, aqui é o lugar em que a gente encontra muita descrença. E assim, eu queria, de uma maneira muito franca e muito sincera, porque eu sei que num auditório como esse, nós encontramos pessoas que creem, mas existem pessoas que também são céticas. E eu não estou falando aqui cético de maneira áspera, ríspida. Eu estou falando de maneira muito sincera. Existem pessoas que duvidam, que não conseguem ter a tamanha fé a ponto de dizer, olha, eu descanso. Eu vou dar um exemplo, eu conheço muita gente que crê em Deus, mas que quando tem uma reunião complexa, não consegue dormir. Eu conheço pessoas que creem na suficiência do Senhor, mas que têm muita dificuldade de caminhar pela fé e de ajudar quem precisa ser ajudado, de ser generoso. Sim. E de alguma maneira, esse ceticismo, ele toca a nossa vida, ele toca a nossa existência também. Só que Jesus, ele entra na nossa história. E nesse texto, ele aponta alguns verbos que visam tratar exatamente esse ceticismo sofisticado que muitas vezes existe no nosso coração. E sim, no nosso coração, de homens e mulheres que caminham com Deus, mas que têm suas crises, suas dúvidas e suas muitas preocupações. Jesus, ele traz aqui alguns verbos para curar o nosso coração, para mexer com as nossas lentes, para desobstruir a nossa visão e para que a gente entenda quem Deus é de fato. Jesus, ele usa um primeiro verbo. No versículo 26, ele mostra que Deus, ele alimenta. Olha o que diz o versículo 26. Vosso Pai Celeste os alimenta. O que Jesus está querendo dizer aqui? É que Deus, ele não é um pai que cria e abandona. Muito pelo contrário, ele cria e sustenta. Jesus, ele manda, olhem os pássaros. Eles não são autossuficientes. Eles precisam de cuidado. Eles existem dependendo de uma
provisão que eles não conseguem controlar. Essa é a realidade dos pássaros. E o ponto aqui não é a gente romantizar a vida dos pássaros, mas é a gente revelar o coração do nosso Deus. O que o nosso Deus está querendo dizer aqui? A providência dele para nós não é acidental, ela é intencional. O Senhor Jesus, ele é categórico em dizer: olhem para os pássaros, eles são sustentados. Se Deus sustenta os pássaros, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Mas em segundo lugar, Jesus mostra aqui um segundo verbo. Jesus diz: ele veste. Olha o que diz aqui o versículo 28 a 30. Eu vou encurtar. Diz assim: nem Salomão se vestiu como qualquer deles. Gente, olha aqui para mim. Vestir não é apenas cobrir. Vestir é adornar. As mulheres entendem disso muito bem, né? Vestir é colocar beleza. E é disso que Jesus está falando aqui. É cuidar com atenção. Às vezes eu quero entreter a minha filha. Sabe o que eu faço? Eu pego ela e levo ela no guarda-roupa dela. E aí, quando ela está agitada, essa é a melhor maneira de descansar a Mariana. Mari, vamos ver seu guarda-roupa. E é incrível como vocês, mulheres, são iguais. Ela se deleita vendo os vestidinhos dela. Eu falo: filha, olha esse vestidinho de flor. Filha, olha esse vestidinho azul. Filha, olha esse vestidinho verde. E quando eu tiro do cabide, as perninhas se balançam. Por quê? Adornar. Vestir é adornar, é colocar beleza. E é disso que Jesus está falando. Não é apenas cobrir, mas é cuidar com atenção. Os lírios, eles não estão provando valor. Muito pelo contrário. Eles não fizeram coisas boas para serem tão bonitos. E mesmo assim, eles foram cuidados com muita generosidade. E, gente, isso confronta a gente com um pensamento que às vezes tenta nos orientar muitas vezes. O nosso Deus, ele não é um Deus mesquinho. Nós precisamos reordenar, rever a ideia que nós temos de Deus. Quem é Deus para você? Porque muitas vezes a gente tem a ideia de que Deus é um Deus distante. É um Deus que sabe tudo, mas que não cuida da gente, como eu disse. É um Deus que pode tudo, mas que não entrega nada. De um Deus que, sabe, conhece todas as coisas, mas parece desconhecer a nossa vida. Só que essa não é a verdade. O seu Pai celestial é um Pai perfeito. E é por isso que Jesus diz em terceiro lugar, versículo 32, Ele conhece. Se em primeiro lugar, se Ele alimenta. Se em segundo lugar, Ele veste. Em terceiro lugar, Ele sabe todas as coisas. Ele conhece todas as coisas. Olha o que diz o versículo 32. Vosso Pai Celeste sabe que vocês necessitam de todas essas coisas. Gente, essa frase é um golpe na nossa narrativa oculta do coração, ansiosa, que tenta controlar os pratos da vida. Porque, deixa eu te dizer uma coisa muito séria. Deus, ele não fica sabendo das suas necessidades quando você ora. Deus já sabe. E Ele te convida à oração para ter relacionamento comigo e com você. Ele já conhece antes mesmo de você ter coragem de admitir os seus problemas, as suas lutas. Saber não é uma informação fria. Saber é atenção. O nosso Deus é um Deus atento. O nosso Deus é um Deus que sabe, que conhece.
O Pai, Ele vê antes, Ele sabe antes, Ele cuida. Deixa eu contar para vocês uma situação que eu vivi quando eu era adolescente. Você sabe que adolescente, ele não anda sozinho, adolescente anda em bando, né? E eu cresci numa igreja que era uma igreja enorme, a Catedral Presbiteriana do Rio. E os adolescentes, eles sentavam assim, do lado direito da igreja. E a gente sentava assim, ou na galeria, ou embaixo de uma galeria. E assim, a catedral é uma igreja enorme. Na época tinha uns 3.000 membros. O culto deveria ter ali umas 1.500 pessoas. E eu me lembro num culto que eu estava resfriado. No meio do culto, quando o pastor estava pregando, eu estava sentado com os meus amigos. E eu tossi na igreja. Uma tosse na multidão, né? Tudo certo. Quando eu entrei no carro para voltar para casa, meu pai perguntou: André, você está resfriado, hein? Eu falei: por quê, pai? Não, você tossiu durante o culto. Eu falei: mas como é que o senhor sabe? O senhor não estava sentado do meu lado? Não, eu conheço a sua tosse. Você, mãe, eu acho que entende isso muito bem, né? Quando seu bebê, seu filho está lá no meio das crianças e ele chora, você conhece o choro dele, não conhece? Deus vê, Deus conhece, Deus sabe. Deus não confunde. E o texto, ele continua, e Jesus, ele apresenta algo que é belo demais. E que confronta a ansiedade que tenta ser abrasadora no nosso coração. Versículo 33. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus, Ele acrescenta. Deus, Ele dá. Ele entrega. Eu acho muito legal um texto lá do Antigo Testamento em que Moisés estava cansado. Eu não vou me lembrar onde esse texto está, depois eu posso falar, mas é muito interessante porque ali Moisés, ele meio que pede a morte. Tão cansado ele estava, o povo reclamando, era uma situação extrema, um momento muito difícil na sua liderança. E ele fala com Deus sobre isso. Olha, pessoal, aqui nossa, muito difícil, tal, não sei o quê. Eu quero para mim a morte, ele fala. E Deus, ele usa uma expressão que eu acho muito interessante. Deus fala assim: por acaso as minhas mãos estão encolhidas? Sabe quando alguém cai na água e você precisa resgatar? Você estende a mão, não é? Por acaso as mãos de Deus estão encolhidas? É isso que Deus está falando aqui para Moisés. Só que a teologia que molda realmente a nossa vida, muitas vezes não é a teologia sistemática que a gente ouve na escola dominical, mas é uma teologia oculta, que tem muitas vezes falado e gritado para a gente que sim, as mãos de Deus, elas estão encolhidas. Mas a gente precisa visitar o nosso coração. As mãos de Deus estão encolhidas? Não. E se as mãos de Deus estão estendidas para salvar, se Deus acrescenta, se Deus dá, se as comportas do céu estão abertas, por que eu vivo com medo, ansioso e preocupado com o dia de amanhã? Se eu sei que Deus está verdadeiramente cuidando de mim, que Ele é um Pai perfeito, e que Ele me conhece, que Ele vê, Ele sabe de todas as coisas, por que eu vivo achando que Ele é um Pai distante? Sabe, nós muitas vezes somos tentados a vivermos como se nós fôssemos órfãos, como se nós não tivéssemos pai. Essa semana eu tive uma experiência muito interessante. Eu estava aqui na igreja e cheguei em casa,
final da tarde, e minha esposa falou assim: André, aconteceu um negócio muito interessante. Eu falei: o que foi? Ela: olha, eu fui usar a panela de pressão, Mariana estava sentada aqui no tapetinho brincando, eu estava do lado dela, e depois de 10 minutos ligada ali, a panela de pressão começou a chiar. E ela fez assim um barulho bem alto, sabe? E na hora que a panela começou a chiar, a Mariana colocou a mão na minha perna. E a Carolina disse assim, nessa hora eu olhei para ela e disse assim: filha, não é nada, é a panela de pressão, está tudo bem. E a Mariana voltou a brincar. Sabe, eu entendo que a gente precisa conjugar essa verdade do Evangelho. É como se Deus estivesse falando para mim e para você: olha, está tudo bem, mas não é porque você fez algo bom, é porque eu enviei o meu filho, que foi até a cruz, morreu, pagou o preço e ressuscitou. Morreu no seu lugar para te salvar. Está tudo bem. Você pode descansar. Você pode ficar tranquilo em relação ao seu futuro. Você pode ter um novo olhar daquilo que vai acontecer amanhã. Você pode ter uma expectativa diferente. Por quê? Porque eu estou com você. Porque eu sou um pai que me preocupo com você. Porque eu jamais vou esquecer você. Se aquieta e saiba que eu sou Deus. Sabe, meu irmão e minha irmã, a gente precisa aprender a se aquietar diante de Deus. A gente precisa aprender a olhar para Ele como Pai. E como que a gente olha para Deus? Essa é uma boa pergunta. Crendo em Jesus. Lembra do que Jesus disse a Felipe? Como assim, Felipe? Mostra-nos o Pai. Quem me vê, vê o Pai. Você quer ter uma visão clara de quem Deus é? Do Pai amoroso que Ele é? Creia em Jesus. Descanse em Jesus. Coloque nele a sua esperança. Busque-o de todo o seu coração. Viva pela fé, da maneira como Ele aponta para você na sua palavra, e desfrute alegremente da vida que Ele mesmo preparou para você. Tenha um novo olhar. Tenha um novo olhar para o seu Deus. Olhe para Jesus e entenda quem Deus verdadeiramente é. Eu gostaria de orar com você nessa noite. Porque talvez os desafios, as lutas, os problemas estejam, sabe, muitas vezes mexendo com você. Talvez você diga assim: olha, eu acho que eu estou sozinho. Mas hoje a palavra do Senhor, ela é clara, ela é enfática para nós. Deus, Ele vestiu você. Deus, Ele tem alimentado você. Deus está presente com você. Deus, Ele é por você. Ele sustenta você. Ele não se esqueceu de você. Ele é um Pai perfeito. Eu queria, de uma maneira muito pontual, te perguntar: o que tem tentado tirar sua paz? O que está no futuro que você tem tentado trazer para hoje? O que, sabe, tem mexido aqui no teu coração, acelerado a sua vida? Hoje, o Senhor está mostrando para nós, na sua palavra, que a gente precisa pensar a respeito da maneira como nós vemos Deus. Nós somos filhos sem pais? Ou nós temos um Pai amoroso, perfeito, que cuida de nós? A verdade você já sabe. Você só precisa conjugá-la no seu coração e aceitá-la pela fé. Lembra do que Jesus disse? Eis que estou o quê? À porta e bato.
Vamos orar. Abaixe sua cabeça. Vamos colocar as nossas lutas, os nossos desafios, mas principalmente o nosso coração diante de Deus nessa hora. Senhor, muito obrigado, Pai, porque o Senhor não se esqueceu de nós. Senhor, muito obrigado, porque nós não estamos sozinhos. Muitas vezes, Pai, nós nos esquecemos dessas verdades que são tão claras na Tua palavra. Que o Senhor cuida, que o Senhor se faz presente, que o Senhor conhece todas as coisas. Mas nós deixamos de viver como crentes em Cristo Jesus e vivemos como gentios. Mas que maravilhoso, Pai, saber é que o Senhor vem ao nosso encontro em meio à nossa incredulidade funcional e nos chama para perto, nos redime, nos restaura, estende a mão e nos dá um novo começo, uma nova história. Ó Deus, Pai de amor e de infinita bondade, nós te agradecemos, Pai, porque mesmo sendo quem somos, falhos, pecadores, o Senhor não se esquece de nós, mas o Senhor vem ao nosso encontro. E o Senhor diz na Tua palavra que nós não estamos sozinhos, que o Senhor está cuidando. Como falamos aqui, que está tudo bem, porque Jesus cumpriu tudo aquilo para que nós hoje pudéssemos viver na Sua presença. Senhor, nós queremos te pedir nessa noite que o Senhor quebre, Pai, no nosso coração essa ideia de um evangelho conceitual. Nós queremos de fato e de verdade, diante dos nossos desafios e dilemas, entender que nós somos filhos amados do Senhor. De que o Senhor é nosso Pai, que caminha com a gente. Mesmo que o mundo desabe, mesmo que as coisas deixem de acontecer, o Senhor permanece assentado no trono e nós somos do Senhor. E o Senhor cuida da sua igreja e dos seus filhos e filhas. Pai, se porventura alguém aqui hoje ansioso, preocupado com o dia de amanhã, Senhor, venha com Teu Espírito Santo e aplique essa verdade da Tua palavra nesses corações, porque nós não somos órfãos, nós somos filhos amados. Obrigado, Senhor. Obrigado porque mesmo sem merecer, nós podemos reconhecer que nós verdadeiramente somos amados pelo Senhor. Obrigado. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém e amém.